Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho trazer aqui uma videoaula falando um pouco da pré-história, tá bom? Então, gente, eu vou falar um pouco da pré-história. Eu me chamo Pedro Thiago. A minha fala vai ser, sobretudo, direcionada aos meus alunos do primeiro ano, que estão vendo sobre pré-história, mas essa fala vale para os alunos do terceiro ano, porque sempre cai no Enem pré-história. A minha fala ela vai ser baseada, ela vai ser agregada pelo livro de um historiador chamado Yuval Harari, no livro chamado Sapiens, uma breve história da humanidade. Lembrando que essa videoaula será limitada, porque não vamos poder dialogar, compartilhar, enriquecer, provocar nossa aula. Mas, devido à situação em que nós estamos vivendo, nós temos que nos adaptarmos. Então, vamos aqui, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês vou compartilhar aqui com vocês o slide que eu fiz, para a gente poder acompanhar um pouco da pré-história. Enquanto não abre, aqui abriu, tá? Então, gente, eu vou falar um pouco da pré-história e basicamente trazer algumas questões básicas, sobre a pré-história. A pré-história ela é dividida em 3 períodos, no período paleolítico, deixa eu ver aqui, anotar. Vamos lá. Período paleolítico, então a pré-história está aqui. Ela é dividida no período paleolítico, neolítico e na idade dos metais. Gente, a história como uma ciência, ela busca uma espécie de racionalização, como qualquer ciência. E ela busca conhecimento. Então, os historiadores, eles dividem o tempo para ele ficar mais racional. Então, grosso modo, a história da humanidade é dividida em 2 períodos, tá? 2 períodos. E eu costumo dizer para os meus alunos, 2 períodos. Até eu coloquei aqui, gente, olha, coloquei aqui a linha do tempo. A linha do tempo. Então, nós temos 2 períodos, a pré-história e a história. O que divide a pré-história da pré-história? Os historiadores escolheram o surgimento da escrita. Porque o surgimento da escrita permitiu uma mudança radical na história da humanidade. Então, na linha do tempo, a história é dividida em 2 períodos, história e pré-história. Como nessa videoaula nós vamos falar apenas da pré-história, ela é dividida também, ela é subdividida a pré-história em paleolítico, neolítico e idade dos metais, cada um com uma característica. O período paleolítico, ele inicia com o surgimento do homem, ele surge o homem. E quando eu digo homem, pessoal, estou dizendo do gênero homo, homem, a espécie humana. Ele surge e aí o período paleolítico se inicia. E ele vai até o surgimento ou a agregação do ser humano da prática da agricultura. Bom, no período paleolítico nós temos o surgimento do homem e aí o homem passa a começar a sua história. Mas existe a pergunta: de onde o homem surgiu? São perguntas que a ciência buscou responder e as religiões também procuraram responder. E aí surgiu, grosso modo, 2 teorias. A teoria do criacionismo, que diz que o surgimento do homem se deu pela criação de uma entidade divina por Deus. E aí nós temos a ramificação de várias religiões, credos, crenças. E existe a outra teoria do evolucionismo, que foi cunhada pelo filósofo inglês Charles Darwin. Bom, são as 2 teorias. A do criacionismo, no caso, que diz que o homem e o mundo surgiu por uma criação divina, e a do evolucionismo, que diz que o homem surgiu do Big Bang, surgiu da evolução e do acaso, no caso. Qual é a verdadeira? Qual é a correta?
são duas teorias, gente. E teoria é algo que não se dá para ter certeza. Não é algo que se dá para provar, absolutamente. A teoria ela tem direcionamentos, razões, né? Norteamentos, mas ela não dá para provar. Então, se você me perguntar qual é a teoria certa, eu lhe digo que não existe. Não existe porque são teorias, e teorias não se dá para provar uma teoria. Teoria só é um direcionamento, tá? Então, não se dá. Para efeitos da ciência, o que vale é o evolucionismo. Tá? O evolucionismo, porque é baseado na razão. Já o criacionismo é baseado em fé. Tá? Então, nós temos aí esses três períodos. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nós vamos comentar aqui, gente, um pouco dessa fase, dessa primeira fase da história do homem. E nós vamos comentar, né, como eu coloquei, falando um pouco do livro. Só um minutinho, gente. Nós vamos falar um pouco do livro. Bom, eu coloquei para vocês que a minha fala vai ser baseada no livro Sapiens. Eu vou colocar aqui o livro para vocês darem uma olhada, tá? Sapiens, uma breve história da humanidade. Então, nós vamos ver aqui, eu quero compartilhar com vocês um pouco do livro. Olha só, gente, o livro está aberto, eu estou lendo, estou quase terminando esse livro, é um livro grande, tá? É um livro de... Quem quiser pode me pedir que eu dou. Então, é um best-seller, né? Este aqui é o livro que nós vamos... A minha aula vai ser baseada hoje, tá? Então, é um livro muito bacana que vai falar um pouco da pré-história. Então, eu dividi aqui um pouquinho, gente. Fiz aqui uma coleta de dados desse livro para a gente poder comentar um pouco. Então, como eu disse, né, nós temos a pré-história. Bom, há 13,5 bilhões de anos surgiu, do acaso, o Big Bang. O Big Bang, ele produziu, pessoal, matéria e energia. A união da matéria e energia é chamada de física, a ciência física. Então, a partir daí, gente, começaram a se aglutinar em estruturas complexas, que são átomos, e desses átomos que se aglutinaram, formando estruturas complexas, nós temos o surgimento da química. Essas moléculas que surgiram a partir da aglutinação desses átomos, elas se combinaram em estruturas grandes e complexas, né, e formaram organismos. Daí nós temos o nascimento da biologia. Esses organismos, né, eles se desenvolveram, eles evoluíram a partir de várias ramificações, rupturas, e surgiu a espécie Homo sapiens, uma espécie do gênero Homo. E essa espécie de Homo sapiens começou a formar estruturas mais complexas, que nós chamamos de culturas. E o desenvolvimento subsequente dessas culturas é o que nós denominamos de história. Como eu disse para vocês, a história começa com o surgimento do homem. Mas que homem é esse? Olha só, isso é emblemático, porque nós temos vários pontos que nós podemos comentar sobre o surgimento do homem. Primeiro que nós temos que desmistificar essa ideia de que o gênero humano ele foi único. Não. Na história do planeta Terra, existiam várias espécies do gênero Homo. Várias espécies. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, olha só.
aqui no livro Sapiens. Vou mostrar para vocês, por exemplo. Olha só. Várias espécies humanas. Várias espécies humanas. Vou trazer aqui para vocês. Olha aqui, gente, a imagem. Nossos irmãos, nossos ancestrais. Nós temos aqui o Homo rudolfensis, que surgiu na África Oriental. Nós temos o Homo erectus, que surgiu na Ásia Oriental. E nós temos também o Homo neanderthalensis, surgiu, acho que se pronuncia assim, que surgiu na Europa Ocidental. E eles todos são do mesmo, são do gênero Homo, e são espécies diferentes. E aí tem a imagem. Quando é que começa a nossa história? Nossa história, nós, seres humanos. Olha só, nós somos descendentes de uma espécie do gênero Homo, que é o Homo sapiens. Homo, homem, sapiens, quer dizer conhecimento, sabedoria. Porque nós somos uma... Dentro dessas espécies de Homo, nós nos destacamos e nós extinguimos ou miscigenamos e predominamos diante das outras espécies de Homo e passamos ao topo da cadeia alimentar. Tá? Nós vamos ver isso aí, já já. Vamos voltar aqui para o slide aqui. Tá? Então, nós temos aí, gente, um pouco dessa complexidade. Existiam várias espécies do gênero Homo, Homo sapiens, Homo erectus, que viviam na Terra. Nesse período, gente, nós éramos um animal insignificante. Essas várias espécies, do gênero Homo, elas tinham que sobreviver numa selva, e a lei do mais forte é que prevalece. Olha só, vamos acompanhar aqui. Somente há 400 mil anos que várias espécies de homens começaram a caçar animais grandes de maneira regular. E só nos últimos 100 mil anos, com a ascensão do Homo sapiens, é que esse homem passou ao topo da cadeia alimentar. E nós vamos ver o que foi que fez com que essa espécie de Homo, esse Homo sapiens, se destacasse e dominasse as demais espécies. E aqui, olha só, que fala um pouco sobre o custo do pensar. Como eu disse, Homo sapiens significa homem sábio. Apesar de muitas diferenças, estou lendo aqui, ó. Todas as espécies humanas têm em comum características que as definem. Mas, notavelmente, os humanos têm um cérebro extraordinariamente grande em comparação com os outros animais. A maioria dos mamíferos sai do útero como uma cerâmica vidrada saindo de um forno. Qualquer tentativa de modificá-lo novamente apenas irá rachá-los ou quebrá-los. O que isso quer dizer, gente? Veja bem, um gato, um filhote de um gato, ele já nasce sendo gato. Ele já nasce definido pela natureza. Um filhote de um gato, ele não aprende a ser gato. Ele nasce já um gato pronto, determinado pela natureza. Nós não, nós seres humanos, nós somos diferentes. Porque olha só, bem aqui. Os homens saem do útero como vidros derretidos saindo de uma fornalha. Podem ser retorcidos, esticados, moldados com uma surpreendente liberdade. Então, olha só. Nós, quando nascemos, nós não nascemos definidos. Ninguém nasce cristão, ninguém nasce ateu, ninguém nasce palmeirense, ninguém nasce flamenguista. Nós somos construídos, formados a partir dessa flexibilidade, tá? Isso permitiu, gente, com que nós, seres humanos, tivéssemos uma liberdade muito grande e passássemos a ter consciência do que nós somos, consciências da nossa existência. A raça de humanos, ela passou... Só um minutinho, deixa eu vamos lá, voltar aqui. Então, gente, nós somos uma raça, uma espécie diferente.
Vamos voltar aqui à nossa tela. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Aqui. Então, olha só. Nós somos uma raça de cozinheiros. Um passo importante rumo ao topo da cadeia alimentar foi a domesticação do fogo. A domesticação do fogo se deu no período paleolítico. Mas a melhor coisa que o fogo possibilitou foi o hábito de cozinhar. O homem não só mudava a química dos alimentos, mudava também a sua biologia. Cozinhar matava os germes e os parasitas que infestavam os alimentos. Isso que é muito interessante, gente. Olha só. O fogo permitiu com que nós passássemos a cozinhar os alimentos, nos tornarmos uma raça de cozinheiros. E o cozimento, o assar, permitiu com que nós se alimentássemos mais, com mais eficiência, porque para poder nos tornarmos mais fortes, nós temos que nos alimentar mais proteína, carboidrato. Então, o fogo permitiu tudo isso. Além disso, o fogo permitiu também nós eliminarmos dos alimentos as bactérias e os vírus, né? Porque o cozimento tem essa vantagem. Inclusive, agora, com o coronavírus, estão falando, né, e talvez estão pequenos estudos que ainda não estão confirmados, de que o coronavírus surgiu dos hábitos exóticos dos chineses de se alimentar com morcego. Né? Eles têm uns hábitos bem exóticos, mas isso não quer dizer que eles são culpados, que eles têm o dolo por isso. Até porque a China tem quase 2 bilhões, 2 bilhões 2 bilhões de pessoas. Então, é um país que tem graves dificuldades para alimentar o seu povo, e aí esses gostos exóticos dos chineses se dão por essas dificuldades, pela fome mesmo. Olha só. Então, um passo importante foi o hábito de cozinhar. O fogo, ele matava os germes. Outra característica interessante do homem da pré-história é os cuidados com os irmãos. Nós surgimos graças ao convívio social. O que permitiu que nós chegássemos ao topo da cadeia alimentar foi a nossa possibilidade de se associar com outros. Então, sabe aquele ditado clichê que a união faz a força? Literalmente, a união faz a força. Tá? Então, olha só. Quando o Homo sapiens chegou à Arábia, aliás, a maior parte da Eurásia estava ocupada por outros humanos. Como eu disse para vocês, existiam várias espécies do gênero Homo, o Homo sapiens, Homo erectus, por exemplo. O que aconteceu então, gente, com essas várias espécies de Homo? Há duas teorias conflitantes. Uma é de que eles teriam se miscigenado, e aí dessa miscigenação preponderou a espécie sapiens. A outra teoria é de que a espécie sapiens dizimou as outras espécies. Como? Com a morte, matando. Foi o primeiro grande genocídio. Então, existem duas teorias aí. Tá? E a mais aceita é a teoria de que, provavelmente, o Homo sapiens ele dizimou as outras espécies de Homo. Uma coisa é inequívoca: o Homo sapiens conquistou o mundo acima de tudo. E graças a uma característica diferente do Homo sapiens, que é a sua linguagem única. Os sapiens, eles começaram a dominar o resto do planeta e a levar as demais espécies humanas à extinção. O surgimento de novas formas de pensar e se comunicar, que se deu há 70 mil anos atrás, há 30 mil anos atrás, constitui uma revolução cognitiva. O que causou? Não sabemos. A teoria mais aceita afirma que mutações acidentais mudaram as conexões internas dessa espécie de Homo, tá? Essa espécie de Homo que é o sapiens.
E, de alguma maneira, né, sem precedentes, eles passaram a ter uma linguagem, um tipo de linguagem totalmente nova. Todos os animais, pessoal, têm uma espécie de linguagem. O gato tem uma linguagem, o cachorro tem uma linguagem. E eles se comunicam, viu? Por exemplo, quando um gato está, por exemplo, no... Só um minutinho. Quando o gato... Então, gente, quando os gatos, por exemplo, vão viçar, eles têm uma linguagem específica. A gente conhece quando um gato está viçando. Quando um cachorro tem um perigo iminente, a gente conhece que a tonação do latido dele muda. Então, todos os animais eles têm uma espécie de linguagem. Mas a linguagem do Homo sapiens, que foi essa revolução cognitiva, ela é muito mais flexível e permitiu com que ele tivesse um up a mais sobre as demais espécies. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Opa, aqui é o livro, errei, só um minutinho. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos cá. Aqui. Então, vamos voltar aqui. Olha só. Então, essa não foi a primeira linguagem, todos os animais têm. Podemos, com essa linguagem incrível e versátil, essa linguagem que o Homo sapiens desenvolveu, podemos conectar, olha só, podemos conectar uma série limitada de sons e sinais para produzir um número infinito de frases, cada uma com um significado diferente. Podemos, assim, consumir, armazenar e comunicar uma quantidade extraordinária de informações sobre o mundo à nossa volta, expandir para bandos maiores, e os sapiens puderam desenvolver tipos de cooperação mais sólidos e sofisticados. Muito mais sólidos e sofisticados. Então, veja bem, essa linguagem flexível dos sapiens permitiu com que ele tivesse uma cooperação bem maior. E uma das revoluções dessa linguagem foi a criação de coisas não existentes. Coisas não existentes, como assim? Coisas não existentes no sentido material. A nossa capacidade de produzir coisas que não existem de forma material, mas que podem ser compartilhadas com os demais seres humanos, com essa espécie. E aí eles passaram a ter uma cooperação maior. Esses bandos deixam de ser bandos e passam a ser sociedades bem mais complexas. Por exemplo, com a difusão de crenças, de mitos, de credos, isso fez nós, que somos descendentes dessa espécie de Homo, que são os sapiens, passassem a dominar toda a cadeia animal e toda a cadeia alimentar do planeta Terra, por essa capacidade de nós nos unirmos através dessa linguagem mais flexível, através de crenças compartilhadas, tá? Sobretudo no início da pré-história, nós temos aí as crenças e os mitos de deuses, dessas questões, tá? Então, vamos voltar aqui ao slide. Ao outro slide, aliás. Vamos lá. Aqui. Olha só. Aqui, gente. Então, como eu disse para vocês, a pré-história ela é dividida nesses 3 períodos, paleolítico, neolítico e idade dos metais, cada um com suas características. E nós temos aí o primeiro capítulo da história do homem na Terra, tá? Então, basicamente, gente, é isso, tá? Então, o que faz acabar a pré-história? Os historiadores colocam como fim da pré-história e o início da história o surgimento da escrita. E aí, com o surgimento da escrita, nós temos aí uma forma de compartilhar ideias e conhecimentos através de algo imortal, que é a escrita.
tá bom? Então, gente, eu espero que tenha sido bom para vocês, tá? Um abraço e até a próxima.